Boa noite, pessoal. Meu nome é Josué Inácio, sou estudante do curso de Ciências da Computação da Universidade Estadual da Paraíba e estou desenvolvendo esse vídeo a pedido da professora Camila Sarmento para falar um pouco sobre gerência de dispositivos, tá? Então vamos começar. Gerência de dispositivos, device drives, controladores e dispositivos de entrada e saída. Esses são os tópicos que nós vamos abordar durante esse vídeo, tá? Device drives ou somente drives, tá? Temos algumas funções sobre esse assunto. Principal função: comunicação com os dispositivos de entrada e saída em alto nível de hardware. Cada device drive controla apenas um dispositivo ou um grupo de dispositivos semelhantes, claro. Função de receber comandos gerais sobre acessos aos dispositivos, geralmente system calls, e traduzi-los para comandos específicos para serem executados pelos controladores do computador. Os drives fazem parte do núcleo do sistema operacional, sendo escritos geralmente em assembly, né? Como a gente viu nas disciplinas lá com o professor Djalma. Normalmente, são desenvolvidos para o mesmo dispositivo, diferentes device drives, para cada sistema operacional. O que quer dizer isso, tá? Para cada sistema operacional é desenvolvido um tipo de driver para aquele dispositivo. Quando um dispositivo é adicionado, este deve ser acoplado ao núcleo do sistema operacional. O que quer dizer que cada dispositivo que você adicionar no seu computador vai ter um drive específico para controlar aqueles dispositivos e fazer funcionar no seu computador, tá? Dando prosseguimento, aqui é como a gente tem uma noção, um esquema de como os device drives se comportam dentro do computador, tá? Nós temos o processo, aí temos as subrotinas ou subsistema de entrada e saída, temos os drives de cada dispositivo, aqui nós temos destacado o drive de impressora, drive de disco e esse mais antiguinho aqui nesse exemplo, driver de fita, tá? Cada um tem seu controlador, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e que faz o dispositivo ser executado, né? Podemos também destacar nessa parte de device drives, como a gente falou anteriormente, que o driver ou apenas drive tem função de implementar a comunicação do subsistema com os dispositivos, tá? E através dos controladores. Enquanto o subsistema de entrada e saída, trata de funções ligadas a todos os dispositivos, os drives tratam apenas dos seus aspectos particulares, tá? Os drives têm como função receber comandos gerais sobre acesso aos dispositivos e traduzi-los em comandos específicos para aqueles dispositivos em questão, tá? Como estava falando, cada drive manipula somente um tipo de dispositivo ou um grupo de dispositivos semelhante, tá? É o que a gente estava falando aí. O drive está integrado diretamente às funções do controlador, sendo o componente do sistema operacional que reconhece as características particulares do funcionamento de cada dispositivo. Tá? Vamos mais para frente. Aqui nós mostramos como e onde você encontrar todos os dispositivos instalados no seu computador e com cada drive instalado. Se por acaso algum dispositivo estiver conectado e não tiver drive para reconhecer aquele dispositivo, vai ficar amarelinho em uma dessas compartimentos aqui. Uma interrogação amarelinha dizendo que o seu CPU não reconheceu aquele drive que estava
ou melhor, aquele dispositivo que você conectou e precisa ser atualizado aquele dispositivo, tá? Aquele driver do dispositivo. Dando prosseguimento, vamos falar agora dos controladores, né, da interface, que junto com os drivers fazem com que os dispositivos sejam executados no computador, né? Os controladores são componentes eletrônicos, no caso hardware, responsáveis por manipular diretamente os dispositivos de entrada e saída. Serve de comunicação do sistema operacional com os dispositivos. Em geral, possui memórias e registradores próprios para executar instruções enviadas pelo device drive. Em operações de leitura, o controlador armazena uma sequência de bits vinda do dispositivo no seu buffer interno e verifica a ocorrência de erros. Não havendo ocorrência de erro, o bloco é transferido para a memória principal. Essa é a função do controlador, né? O que eu posso falar mais sobre controlador? Vamos lá. Os controladores são componentes de hardware, né, como eu já falei, responsáveis por manipular diretamente os dispositivos. O sistema operacional, mais exatamente o drive, comunica-se com dispositivos através dos controladores. Em geral, pessoal, o controlador pode ser uma placa independente conectada a um slot do seu computador ou implementada diretamente na placa-mãe, né? Vai depender de como foi programado ou como foi anexado os controladores, né? Então, como também eu falei, é bom registrar que os controladores também possuem memória e registradores próprios utilizados na execução de instruções enviadas pelos drives, tá? O próximo item que eu vou destacar aqui é essa imagem que a gente mostra as disposições de como em imagem poderia ficar. Então a gente tem a memória principal, a UCP, os barramentos e os controladores que controlam os dispositivos, né? Essa é uma relação de processador, memória e controladores. E aí fica mais claro para a gente ver que os controladores podem ter, né? Também os controladores, na sua maioria dos dispositivos orientados a bloco, como discos, por exemplo, é implementada a técnica DMA para transferência de dados entre o controlador e a memória principal, né? E essa técnica, o driver executa as operações de entrada e saída gravando os comandos nos registradores do controlador. O controlador executa a operação de dispositivo enquanto a UCP pode realizar outras tarefas, tá? O device driver então testa os resultados através dos registradores do controlador. Aqui é exatamente o que eu estava falando anteriormente, tá? As instruções são enviadas e aí o controlador deve armazenar em seu buffer interno a sequência da operação e aí após a verificação de erros o bloco pode ser transferido para o buffer de entrada e saída, beleza? O buffer de entrada e saída, que aí o bloco pode ser transferido, se não tiver erro, para a memória principal e executar, tá? Isso é o controlador e a técnica DMA. O controlador DMA com o buffer e os registradores internos do controlador DMA, né? E aqui tem o controlador de disco, que faz com que pegue os dados, a sequência de bytes, jogue no buffer. Se não tiver nenhum erro, ele joga na memória, ou no buffer de entrada e saída, e joga para ser executado. Agora nós vamos falar um pouco sobre dispositivos de entrada e saída.
esse um pouco mais fácil, né? Todos nós utilizamos esses dispositivos no nosso cotidiano, né? Os dispositivos de entrada e saída são responsáveis pela comunicação entre o computador e o mundo externo. Temos aí tipos de dispositivos de entrada e saída, né? Temos aí o dispositivo de somente para entrada de dados, que citei aí o teclado e o mouse, o dispositivo somente para saída de dados, impressora, por exemplo, dispositivos para entrada e saída de dados, modems e discos. E aí a comunicação é efetuada através de blocos de informações ou palavra a palavra, realizando essa transferência através de controladores de dispositivos sob supervisão da UCP, tá? Então, o que eu posso falar mais sobre os dispositivos? Aqui tem um exemplo de vários dispositivos que nós utilizamos no nosso cotidiano. Os dispositivos de entrada e saída são utilizados para permitir a comunicação entre os dispositivos do sistema e o mundo externo, como eu falei. Também pode-se destacar a transferência de dados, pode ocorrer através das características por meio do dispositivo de palavra a palavra, né? Também posso destacar para vocês que os dispositivos estruturados classificam entre dispositivos de acesso direto e sequencial. E aí a gente vai tratar um pouco agora sobre dispositivos estruturados, que por sua vez armazenam informações em blocos de tamanho fixo, cada um com um endereço. O tamanho de bloco varia entre 128 e 1024 bytes. Blocos podem ser lidos e gravados de forma independente, a exemplo dos discos. Acesso direto também, blocos de dados que podem ser recuperados diretamente através de um endereço, a exemplo de discos magnéticos. E acesso sequencial, para acessar um bloco de dados, o dispositivo deve percorrer sequencialmente o meio de armazenamento à procura do bloco, a exemplo da fita magnética. O dispositivo não estruturado pode enviar ou receber uma sequência de caracteres sem estar estruturada no formato do bloco. A sequência de caracteres não é endereçável, não podendo haver operações de acesso ao dado após a transmissão. A exemplo, terminais, impressoras e interface. Então, pessoal, de maneira geral, nós temos esses componentes aí que a gente trouxe para vocês alguns tópicos. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por assistir até o fim.